Olá a todos e todas, com uma alegria estarmos aqui novamente gravando para o podcast Entre Elas. Hoje um podcast especial. Antes mesmo de começar a gravar, a gente já estava aqui aquecendo nossos corações, pensando sobre os temas, e a gente tem uma convidada muito especial para tratar sobre essa temática, que vai ser justamente a política internacional africana e feminismos negros. E nós temos conosco justamente a nossa querida convidada de hoje e também a nossa roxa Maíra, que está aqui comigo. Então, Camila Andrade, vamos apresentá-la para quem ainda não a conhece, e nós temos certeza que a trajetória de Camila vai inspirar muitas que estão nos ouvindo. Ela é doutora em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado sanduíche na Universidade Nacional de Rosário, é mestre em Relações Internacionais pela UF Santa Catarina, com pesquisa de campo na Suíça e em Ruanda, especialista em projetos pelo Senac Santa Catarina e analista de relações internacionais na Unijorge. Pesquisa política internacional africana, Ruanda, feminismos negros e demais temas na área de estudos africanos. Então, ela criou o @Camila África, uma comunidade de democratização de estudos africanos, que eu já convido quem está nos escutando, quem está nos vendo no YouTube, para segui-la e aprender junto com ela. Então, Camila, muito obrigada, seja muito bem-vinda e por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento conosco. Eu passo agora a nossa querida Maíra, para que ela também faça a introdução e também já comece com esse bate-papo riquíssimo que nós teremos. Olá a todos e todas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, o nosso podcast Entre Elas. E hoje, como a nossa querida Paula bem disse, estamos com uma presença muito ilustre, que é a Camila Andrade, pesquisadora sobre temas sobre África, respectiva com feminismos negros, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ela, e por isso não vou mais me delongar. Vamos escutar logo a Camila e vamos começar com o nosso bate-papo. Seguinte questão, Camila. Você que é uma estudiosa desta área, né, doutora sobre esses temas, o que nós podemos entender, ou o que você entende a partir das suas pesquisas, como essa diferença necessária e também para a gente poder categorizar, então, como feminismos negros? Obrigada mais uma vez, Camila. É um prazer estar aqui falando com vocês. Me sinto, assim, lisonjeada por tratar de temas que eu amo, né? Amo pesquisar. Estudos africanos, feminismos negros e afins. E, para começar, é muito interessante a gente trazer essa categoria de análise que é no plural, né, feminismos negros, porque a gente não pode olhar para uma conceituação como se ela fosse única, né, como se existisse apenas uma vertente, né? Quando a gente trata de feminismos negros, a gente considera que existe uma heterogeneidade das mulheres negras, né? E a partir disso, geralmente, quando a gente fala de feminismo negro, a gente associa muito com a experiência norte-americana, né, dos Estados Unidos, que tem uma grande chega nos holofotes, né, com Angela Davis, Patrícia Hill Collins, mas a gente tem que considerar também as afrolatinidades, né, então, que é produzido também na América Latina. Então, a gente tem o feminismo negro do Brasil, a gente tem feminismos que são comunitários, feminismos decoloniais, que estão dentro desse guarda-chuva dos feminismos negros. Então, assim, quando a gente vai pensar em feminismos negros, a gente tem que considerar qual é o feminismo que a gente está tratando, qual é o embasamento teórico da onde a gente está partindo, né? Porque a gente não pode pensar também nesse cientificismo europeu de considerar que o pesquisador ele vai ser neutro, que tem aquele objeto que a gente está olhando e que não vai influenciar, né? Então, a gente tem que estar se posicionando da onde a gente está falando, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada. Claro que existe essa confluência, né, de experiências, de aspectos teóricos entre os feminismos negros, mas, assim, tem linhas teóricas que são definidas, né? Até quando a gente fala, por exemplo, do mulherismo africana, que a gente vai sair do continente americano e vai também para o continente africano. Então, assim, qual da onde que vai estar saindo, né? Partindo. Então, a mulherismo africana mesmo vai olhar para a África, né? Pelas africanas, vai
partir da afrocentricidade. Então, já vai diferenciar um pouco dos feminismos negros que a gente fala, tanto da América do Norte, né, dos Estados Unidos, e da América Latina em si. Então, eu acho que é interessante quando a gente vai tratar feminismos negros e colocar no plural, para considerar mesmo que é plural, né? Não é algo que ele vai ser homogêneo, vai ser único, que não vai definir também a população, né? As mulheres negras, né? Existem muitas vivências, muitas histórias de vidas que, como eu falei antes, a gente tem essas proximidades, a gente tem as nossas intersecções, mas a gente também tem as nossas diferenciações. Com certeza. Então, Paulo, você também tem algumas questões para Camila, a gente já vamos aproveitar que ela está aqui hoje, hein? Pois é, eu já estou aqui aprendendo muito sobre feminismos negros, entendendo toda essa dinâmica, como ela menciona. Eu acho que é importante a gente trazer essa parte da interseccionalidade e ver esse papel da mulher negra, porque é muito interessante observar que muitas pessoas ainda entendem o feminismo uma temática fechada, né? Então, o direito a trabalhar da mulher. A mulher negra é escravizada. Ela queria ter direito à liberdade. Então, assim, são lutas aí diferentes que a gente precisa entender. Então, eu acho que a Camila coloca isso muito bem. Ela fala que são feminismos, né? Não tem uma única forma. E dentro desses feminismos, são feminismos negros que ela colocou, né? Justamente porque são realidades distintas. Então, vamos explorar um pouco esse conhecimento da Camila aqui conosco. Mas você pode contar para a gente o que levou você a estudar essa temática, como foi a sua trajetória, né? Quais foram as dificuldades de uma mulher negra acadêmica estudando feminismo e tendo essa perspectiva internacional. Você foi aí para a Suíça, você teve ali o seu contato também com Ruanda. Como foi para você? Aí a gente quer saber um pouco da Camila trazendo essa perspectiva. É uma ótima pergunta, porque assim, quando a gente se autodefine, né, como a Patrícia Hill Collins vai falar, eu vou me definir como uma mulher negra, nordestina, soteropolitana, né? Então, são marcadores que a gente tem internamente dentro do Brasil e que isso vai ampliar mais ainda se a gente vai para outras regiões, né? América do Sul, aí se vai para a Europa. Então, como os corpos negros também são lidos, né? Então, para mim, a minha trajetória ela já foi desde, assim, antes até da graduação, e aí eu vou ressaltar essa questão, né, do ser heterogêneo, porque a gente olha para a população brasileira e vê a população negra como se fosse uma homogênea também. Então, a gente coloca os estereótipos de, se for uma pessoa negra, então ela vai ser pobre, não vai ter escolaridade, não vai saber idiomas e afins. Então, eu sempre saí dessa homogeneidade e sempre foi a diferente. Então, eu morava num local que era majoritariamente pessoas brancas, eu tive acesso à educação, seja para aprender inglês, espanhol, piano, etc. Então, aí isso já vai ter um grau diferente, né? E quando eu entrei na faculdade, que eu fui para a faculdade privada, porque não tinha relações internacionais ainda aqui em Salvador, que eu sou de Salvador, a gente vai ver também essa disparidade, porque Salvador, uma das cidades mais negras do Brasil, né, que é chamada Pequena África também, né, fora do continente africano, né, da diáspora africana, a gente não vai perceber educadores, professores e professoras que são pessoas negras, né? Então, esses espaços são ocupados por pessoas brancas. Então, também no curso de Relações Internacionais, ele também reproduzia isso, né? Por mais que começassem com alunos, alguns negros, né? Alguns que têm essa questão da miscigenação no Brasil, pretos, pardos, né? No final, você vê, assim, depois de 4 anos, 5 anos, quais são os alunos que ficam, né? E aí você fala da graduação. Quanto mais você sobe o nível, essa situação tende a piorar, né? Porque a nossa pós-graduação brasileira, ela vai ter 0,4% de mulheres negras, né, com doutorado nas instituições públicas, né? Então, isso é uma questão muito grave, né? Talvez até essa pesquisa tenha mudado recentemente, porque tem alguns anos que foi aplicada, né, que foi coletado esses dados. Mas não acho que mudou tanto assim, né?
porque, querendo ou não, existe ainda uma marginalidade de quem pode acessar esses aparatos, né? E quem pode acessar e quem pode se ver nesses locais, né? Porque assim aí alguém pode dizer para mim, tá, mas a educação é gratuita, né? Então quem quiser fazer a prova e passar, mas aí a gente vai perceber que até no mestrado e no doutorado existem etapas do processo seletivo que eles são subjetivos, né? Então existe entrevista, e tudo bem que você pode passar numa prova, mas vai ter entrevista que é subjetiva, você não sabe quais são os elementos que você pode falar ou ter para você passar numa entrevista, né? Então esse funil ele tende a separar ainda mais as pessoas ali quem está, né, ali na pós-graduação. Então, para mim, e eu ouvi uma professora negra das relações internacionais, a professora Karine, falar uma vez numa palestra dela falar dessa solidão institucional, né? Porque a gente não se vê nesses espaços, né? Então, a gente vai falar da solidão da mulher negra em termos amorosos, mas ainda tem uma solidão institucional, porque ela vai estar tentando dialogar com um grupo que não é um grupo dela, né? E aí a Patrícia Hill Collins vai trazer um conceito que é muito bacana, que é o outside within. Então, você está dentro, mas você está fora. Que você está dentro ali da academia, porque você está ali naquele grupo, mas você não tem os mesmos valores, você não faz parte daquele grupo dominante, né? E seja por questões raciais, questões de gênero e outros marcadores que a gente pode colocar na análise. Então, para mim, resumindo, eu me vi muito nisso, né? Como minha avó sempre me incentivou a estudar, a ser a melhor, porque as pessoas só iam me respeitar por eu ser, né, uma pessoa, assim, né, escolarizada e afins, eu sempre era única, a diferente. E eu não via isso como uma coisa bacana de ser diferente. Eu via como uma tristeza de dizer, poxa, por que não tem outras pessoas aqui, né? E eu comecei a estudar nisso os feminismos negros por uma ironia do destino quando eu fui para a Argentina, né? Que a Argentina é um país que é extremamente racista, né? Pode ter uma evolução bárbara em termos de gênero, né? Que a gente viu o aborto recentemente aprovado na Argentina, mas em questões raciais está tendo, desde 2018 que eu visito a Argentina aos dias atuais, teve essa evolução, né? Mas a passos lentos, né? E aí eu comecei a ver o feminismo mesmo na Argentina, só que um feminismo branco. E aí eu comecei a acessar os feminismos negros do Brasil na Argentina, porque daí eu via, gente, não vamos falar de feminismo só branco. Eu participei de grupos, né, de diálogos sobre feminismo, então trouxe a Djamila Ribeiro, que tinha, né, lançado o Lugar de Fala, tinha o outro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, trouxe a introdução, que assim, a introdução daquele livro retratava a minha vida de mulher preta, classe média, baixa, ali, né, naquela terreno de branco que eu não deveria estar ali, né? E aí eu falei assim, gente, é isso? Então, até o tópico que a gente falou, que era em espanhol, estava perguntando qual é a cor da sua pele. E as mulheres brancas argentinas não tinham nem considerado isso, de pensar a cor da pele, porque para elas não era um detalhe muito significativo, né? Então, universal, né? Para elas, o branco é universal. Né? Exatamente. Então, para a gente que passa por todas essas violências e microviolências, como a Grada Quilomba com a Memórias da Plantação vai estar falando dessas microviolências, o racismo cotidiano, né? Que vai ser uma piada, vai ser um pega no cabelo sem a tua autorização, né? Vai ser um abuso, uma assédio moral, né? Na academia, né? Da pessoa estar testando ou não se você é o que você diz, né? Então, isso me fez mesmo aprofundar fora da academia, né? Sobre essa questão dos feminismos negros. Então, assim, na Argentina eu comecei a ter contato com outros feminismos, além do feminismo branco, né? E aí, vindo essas correntes, não só dos feminismos negros, mas outras correntes também que tem dentro desse guarda-chuva de feminismos, né? Então, para mim, eu acho que eu comecei a me fortalecer como mulher preta, né? Porque eu comecei a dialogar com outras mulheres pretas no Brasil, porque a gente começou a ler o livro do Pensamento Feminista Negro da Patrícia Hill Collins na pandemia e ter esses relatos, né, de mulheres doutorandas negras, que eu nunca tinha conhecido tantas mulheres doutorandas assim
pretas, né, no Brasil. E isso eu comecei a ter esse diálogo para, mulheres no geral, né, brancas, pretas, de todas as cores, né, de ter essa conexão mais com mulheres, porque o patriarcado e o machismo sempre fez a gente se ver como inimigas, né, de tipo, a mulher, fofoqueira, não quero conversar porque vai roubar meu homem, blá, 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 essa competição. Então, para mim, eu já parti desse pressuposto. Mulheres, eu vou passar a olhar para mulheres diferente, né? E não foi com o feminismo, mas também com as minhas experiências, morando fora de Salvador, morando no sul do Brasil, que eu lidava com mulheres de cores diferentes e de culturas diferentes, né? E depois com a questão dos feminismos, que aí o feminismo negro, eu comecei a ver a mulher preta de uma outra forma e com aquela forma mais de dizer assim, eu te acolho. A gente se acolhe nesse processo e a gente faz um espaço seguro para a gente ter essas trocas. Então, para mim, assim, esse recorrido aí acadêmico e pessoal me fez ver que existe também, que muita gente aí vai para o cientificismo europeu de novo, fala que essa militância não tem que estar na academia, mas sim ela tem que estar, porque ela dá alma à pesquisa, né? Então, a gente pesquisa o que dá alma a gente. Pelo menos para mim é assim, eu não vou pesquisar só para ganhar o dinheiro, eu vou pesquisar o que tem sentido para mim. E aí existe toda essa questão de intelectual, ativista, como a Patrícia Hill-Collins vai trazer, ou existe o scholar activism, que vão trazer também. Então, existem várias nomenclaturas para a gente falar sobre o ativismo escolar, o ativismo acadêmico, que é você fazer também as suas lutas dentro da academia, dentro e fora da academia, que eu acho que é fundamental. Nossa, vários pensamentos aqui, e de novo, né, porque é tanto conteúdo junto com a sua vivência, e parabenizá-la também pela sua força, né, porque não é fácil estar num espaço em que você não encontra representatividade, você não encontra acolhimento, você encontra justamente pessoas te testando triplamente, né, justamente por essa questão de discriminação. E aí também algo que me fez lembrar, aqui eu tive uma colega de Gana e a gente estava justamente comentando muito sobre a questão, não tinha como não, sobre a questão de racismo e etc. E eu falei para ela, falei assim, sabe, me choca muito eventos de direito internacional e relações internacionais, em que você tem lá o país, né, o Brasil, a Argentina, você tem a França, aí alguém do continente africano coloca África. E ela falou assim, diversas vezes isso aconteceu comigo. Né? Então, assim, então, como vocês enxergam um bolo só e ok, e é justamente essa parte, né? A gente no Brasil, a gente coloca, população negra, uma só, né? População indígena, uma só. Né? Nós somos um país que tem mais de 230 línguas por conta de populações indígenas, mas um bolo só. Né? E quanto que esse um bolo só não é uma forma de dominação, não é uma forma ali de supressão de direitos e de invisibilidade. Então, por isso que eu mencionei já no começo, né? Eu tenho certeza que a sua trajetória inspirará muitas. Mas eu vou passar para a Maíra e vou ficar aqui, né, pensando em tudo que você mencionou. Bom que fica gravado, eu posso ouvir de novo. Eu estou me deleitando aqui, inclusive enchendo minha mesa de post-it, vários pensamentos também, Paula, para a gente continuar essa nossa conversa com a Camila. E eu tive alguns pensamentos aqui, que eu também conversei com a professora Karine, e ela também vai ser uma das nossas convidadas aqui, para a gente bater o papo, a Karine. Se não me engano, mês que vem ela vai estar aqui, então continue nos assistindo, nos ouvindo, viu, audiência querida? E sobre essa questão é muito importante, porque muitas vezes a gente não tem um lugar. Qual é o lugar da mulher? A gente sempre traz essa perspectiva de gênero aqui no nosso podcast, porque nos são colocados lugares, e muitas vezes nos são individualizados um lugar só. A mulher, dona de casa, ou você abandona a sua vida profissional, ou você tem a vida pessoal, tanto que, infelizmente, né, principalmente depois da pandemia, o número de divórcios aumentou muito no Brasil, por conta das mulheres terem trazido o trabalho para casa, entre aspas, assim, e muitas delas que são, na verdade, um arrimo de família. Então, a gente tem uma questão de gênero muito grande, quando traz a perspectiva racial, piora, por conta dessas várias externalidades negativas que vão montando a nossa pirâmide meio que invertida, né? Porque os nossos valores, eles ficam trocados. Eu me lembrei de alguns pontos da sua fala, por exemplo, meu tio, que era juiz e agora é desembargador, ele é negro.
E ele falava que, né, todas as provas que ele fez a magistratura, ele sempre chegava até a oral. A oral é quando a banca te vê, é quando você está de frente para aquelas pessoas que vão te analisar, e é subjetivo, não tem jeito. Ele podia acertar as questões que ele não passava. Até que uma vez chegaram para ele na banca e disseram: nossa, você está aqui de novo, é você? Ele falou: eu não vou desistir. E ele não desistiu, ele passou, né, fez 30 anos de carreira como magistrado e agora é desembargador, mas dos poucos, né, que é essa questão da representatividade. Qual é o lugar da pessoa negra, né? E aí, outra questão também sobre essa... A pergunta que eu vou te fazer é: quais são os desafios que você vê na questão da mulher negra no Brasil, né? Não só no direito, mas também nas relações internacionais, né? Uma profissional de relações internacionais. E só alguns pontos para a gente continuar, né? A África não é um país. Inclusive, eu vi a Camila postando nas redes sociais dela, né? Quase que uma camisa, né? Gente, a África não é um país. A gente precisa ver as pluralidades. Isso acontece muito pela questão da dominação, o imperialismo, o colonialismo, que a gente sofreu isso no Brasil também. Quem é o índio? Quem é o preto? Nós somos reduzidos. Parte da minha família, eu, Maíra, é indígena, a outra parte é negra. Então, isso não pode ser individualizado. Existem várias culturas formando o Brasil, só que, infelizmente, né, os universalismos acabam trazendo uma régua. E régua é tudo que a gente não quer, né? Haja visto o mapa africano, né? Camila bem estuda a questão da África, que tem retas por conta da distribuição aleatória por poder imperialista europeu dentro do continente africano. Então, o que fica aqui para a gente começar essa rodada é o que você vê de desafios, então, para nós aqui. Olha, eu acho que essa questão da educação ela é bem marcada, né? Então, para mim, pelo menos para eu sair dessa lógica do racismo, que ele é institucional, estrutural, né? E a gente pode colocar outros, né? Outros conceitos, né? Relacionados ao racismo. Para eu fugir dessa lógica, eu tive que adentrar na dimensão educacional, né? Mas eu acho que a grande dificuldade, pelo menos para mim, que eu vejo, é essa questão que você trouxe de validação. Eu acho que essa constante validação que você tem que fazer sempre, né? Isso acaba gerando também uma síndrome de impostora também. Porque se você não atinge uma excelência, você não é suficiente. Mas se você constantemente está tentando provar o que você já é, aí você já gera uma crise também. Tipo, será que eu sou isso mesmo? Então, eu via mesmo também nesses processos seletivos, né, da academia, porque você, às vezes, perde os processos seletivos por pontos, ou pontos não, por centésimos e décimos, né? Então, assim, você começa a perceber o que é que vai te valorizar. São centésimos, décimos, os pontos, né? E essa dinâmica também em sala de aula, né? Teve uma experiência mesmo que eu passei no estágio docente, no doutorado, no sul do Brasil, que eu cheguei na sala de aula, né? Eu estava substituindo a professora, que era o meu dia de dar aula, né? Uma sala com 60 alunos, vamos dizer que 4 eram negros, retintos, alguma coisa assim, para dar aula de história de relações internacionais da África e do Oriente Médio. E aí as pessoas já me olharam estranho, né, porque naquela época eu estava de tranças, que já olharam tipo assim, o que ela está fazendo aqui? Questão racial, questão de gênero, questão de etarismo também, né? Questão de idade, né? Porque se a pessoa não tem uma cara mais mais velha, mais experiente. Mais experiente. Exatamente, já duvida também, né? O que é que você sabe ou deixa de saber. E aí eu abri a boca para falar boa tarde. Então já tem um sotaque nordestino aí. Então a pessoa já tá, tipo assim, fazendo aquelas caras e bocas, tipo... Aí eu, tipo, gente, eu acho que eu sou a linha mesmo, né? Então, até você provar que você sabe alguma coisa e que você tem o que você tem para oferecer, aí já tem aqueles minutos tensos, já tem umas horas tensas até de você desenvolver alguma coisa. Então, foi assim no estágio docente, foi assim eu dando aula na faculdade privada, né?
essa constante, foi assim em conversas, a gente chama de small talks, né? Essas conversas que a pessoa fala, mas você faz relações internacionais, então você sabe quantas línguas. Mas você já viajou? Mas você não sei o quê? Então faz todo um questionário mental para saber se você tem ou não. Então, assim, para mim, um grande ponto assim, de dificuldade é essa constante validação. E aí eu falo da minha experiência, que eu já passei um pouco de questão financeira, que também foi um problema, mas aí não foi uma questão de tipo assim, ou você vai para uma escola privada ou você come. Então, eu tive acesso à educação privada, né? Então, eu não posso, é como a gente estava falando de pessoas heterogêneas, né? Então, a minha experiência específica é essa questão de validação, né? Então, validação como mulher, validação como questão racial, validação com uma questão de idade, validação com a questão de regionalismo, depois vai vir nacionalidade, né? Que aí a Paula pode falar mais, porque quando você sai do Brasil, aí tem toda uma questão de ou você é brasileira, às vezes é legal, às vezes é ruim, né? Porque se você junta com a questão de gênero já é ruim, mas se você junta com a questão racial, às vezes até é melhor, porque existe uma hierarquia, né, dos negros no mundo. Se você é estadunidense, que massa, deve ter dinheiro. Se você é brasileiro, na Argentina, por exemplo, é hermano. Então é irmão, então tá tudo certo. Preto brasileiro ainda vai. Agora, africano, haitiano, entendeu? Então, existe ainda essa hierarquia de nacionalidade, entendeu? Então, assim, é essa validação com as categorias, né, que a gente vai trazer a questão da interseccionalidade, que a gente não pode dizer, um é mais que o outro, tá tudo ali. E você pega uma caixinha e as pessoas vão te colocar em inúmeras caixinhas. É só, assim, bater o olho e vai começar as caixinhas, né? Então, para mim, foi um grande desafio. Continua sendo um grande desafio. Sim, sim, concordo e concordo plenamente com o que você falou, Camila. Até porque eu também me identifico não só com a questão das suas pesquisas, mas também na sua questão fenótipa, né? Nós duas somos mulheres negras, pele escura, brasileiras, e estudamos na área internacionalista, que é uma área onde realmente nós somos minorias das minorias. E aí, falando sobre isso, a validação, ela nos cansa e acaba atingindo o nosso mental. Eu me lembro disso, eu não consigo ficar 100% o tempo inteiro, na época de atividades, produtividade, porque tem um momento que a questão racial e de gênero, ela bate muito forte, e bate de verdade. Eu estava vendo até o Manuel Soares, que é aquele jornalista da Globo que tem passado por muitas questões de validação, né, apresentando um programa junto com a Patrícia Poeta, que é uma jornalista mulher branca, e ela vem fazendo alguns cortes bem deselegantes, e eu poderia dizer até preconceituosos com ele, e ele disse que isso cansa, as críticas cansam, elas batem e elas levam a gente para um lado de saúde mental, que é muito duro, é muito perverso, porque a gente fica por nós mesmos. E eu vejo isso também nas redes sociais. Nas redes sociais, eu também posto muitas dicas, né? A Paula também posta muitas dicas, você também posta muitas dicas. A gente é acadêmica, então a gente quer compartilhar conhecimento. Mas eu recebo alguns comentários que são maldosos, são comentários de validação, para saber se eu tenho doutorado mesmo, se eu tenho mestrado mesmo, o que eu faço mesmo. E eu tenho a certeza que é só porque eu sou mulher negra. Homens brancos não vão ter esse tipo de comentário. Eu recebo comentários de professores querendo saber o porquê que eu estou fazendo aquele tipo de postagem. E aí eu nem respondo mais, eu vou adiante. Isso significa que a gente está fazendo alguma diferença, porque eu sei que os alunos precisam ter essa representatividade nossa. Então, apesar dos desafios, nós mulheres negras também, mulheres negras PCDs, mulheres negras PCDs, LGBTQIA+, indígenas, ou seja, os grupos minoritários, passa por gênero, passa por raça e outras interseccionalidades, a gente não pode desistir. Furar bolhas, eu penso que é um caminho, né? Nós todas furamos bolhas, porque senão nós iríamos continuar predominando essa questão da dominação eurocêntrica, né? Então, só homens brancos ditando as regras. Por exemplo, eventos, vamos falar assim, eventos acadêmicos, palestrantes. A gente sabe quem são os palestrantes. Às vezes, eventos acadêmicos decoloniais.
A gente sabe quem que vai aparecer ali de palestrante. Então, eu sempre tento, quando ela chega até mim, a bolha, eu tento dar uma furada. Seja convidando pessoas, indicando pessoas, ou até mesmo eu participando. Porque se a gente não fizer isso, por nós ou pelos outros que vão vir depois, a gente vai manter o sistema, né? Então, com isso, eu passo essa bola para a Paula continuar o nosso bate-papo. Maravilhosas, assim, né? Um show de resistência e humildade e também de mostrar na prática todas essas dificuldades tão reais, né? Que a gente percebe e que vai de tantas formas, né? Eu dou aula em direito consumidor e aí um debate que hoje começou a acontecer e talvez você se lembre que eu acho que todos nós temos mais ou menos a mesma idade. Em que muita coisa era cor de pele. Não sei se vocês lembram. Batom, cor de pele, lápis de olho, cor de pele. Pele de quem? Pele de quem que era essa cor de pele? Eu lembro de revistas, que eu não vou citar o nome, mas de revistas para adolescentes, e eu tinha uma das minhas melhores amigas, ela era negra, e era muito difícil para ela, porque ela nunca estava lá, né? Isso me cortava o coração, e era muito feito para mulheres brancas, e eu lembro uma vez, esse evento me deixou muito, muito chateada, ela foi fazer um penteado, né, e que estava na revista, e aí todo mundo começou a fazer gozação dela, eu virei para ela e falei, amiga, de onde você tirou isso? Me mostra. E era quem? Era um penteado de uma menina branca, com cabelo super liso, né, e ela queria copiar, ela queria muito copiar, né, e óbvio que ela queria copiar, porque era uma revista feita para adolescentes, mas era uma revista que estava claramente com um recorte racial, né? Então a gente vê assim, de tantas essas formas a discriminação e como impacta a mulher, né? O tempo todo, a mulher negra ela sofre demais, às vezes as pessoas não entendem essa falta de representatividade, de voz, né? De o tempo todo ser testada, porque ser mulher é só testada, a Camila trouxe por ser mulher aqui na Alemanha. Tem uma hipersexualização. Você falar que é brasileiro, eles já entendem que eu vou colocar um biquíni e começar a sambar, né? Já tem uma perspectiva. Mas eu sou uma mulher branca brasileira aqui, já sofro uma determinada discriminação. Quando é uma mulher negra brasileira aqui, é uma outra, uma hipersexualização também do corpo da mulher negra, que já vem em diversas esferas, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Mas a gente já falou muito, a gente precisa caminhar final, mas, gente, daria, olha... Camila, por favor, volte. Próximo, Maíra, já temos que trazer Camila novamente, porque não vamos esgotar os temas. Mas vamos aproveitar esse momento que a gente está comparando aí os temas, né, trazendo um pouco da perspectiva da mulher negra. E você que estudou essa questão e viu a questão de Ruanda, quais são as diferenças e semelhanças que a gente poderia tratar sobre essa temática, olhando a realidade de Ruanda e olhando a realidade do Brasil? Nossa, é uma boa pergunta, porque assim, Ruanda, hoje em dia, está na mídia, né? Pelo processo de reconstrução, né? E também, pelo papel das mulheres nesse processo de reconstrução. Então, Ruanda ocupou o primeiro lugar de maior representatividade de mulheres no parlamento, né? E, querendo ou não, a população de Ruanda é majoritariamente negra, né? Mas aí a gente pergunta, essa representatividade política, ela também acontece nos espaços privados, né? E aí, quando eu fui em Ruanda, eu comecei a perceber que não, né? Porque, por exemplo, eu falava mais com homens do que mulheres. As mulheres tinham um comportamento mais de... Tudo bem que a sociedade de Ruanda, no geral, eles são mais observadores, especialmente com estrangeiros. Então, essa questão de saber sobre o genocídio ou não, porque tem gente que fala, é uma democracia, não é uma democracia, porque o presidente já está 20 anos no poder, 20 e tantos anos no poder, com eleições. Então, eles são mais precavidos, né, nessa questão de diálogo sobre o passado e afins. Mas, assim, os homens vinham falar comigo, né? Então, essa questão de falar que era brasileira era um fator bom, porque eu conseguia as entrevistas rápido, porque as pessoas olhavam para mim e diziam, gente, o que essa brasileira está fazendo aqui em Ruanda? Né? Não conhecia brasileiros, né? E aí a gente pergunta, quais são os brasileiros que saem do Brasil também, né? Então, quais são os brasileiros que estão no exterior, né? Então, às vezes, não são pessoas pretas também, né? Então, eu na África, eles não me viam como brasileira, me viam como africana.
Então, dizia que eu era do Sudão do Sul, de algum país que falava francês, meu francês é horrível, então eu não sei por que eles falavam isso, mas eu tinha mais contato com homem. Então, assim, nos espaços de bares, nos espaços, assim, você via mulheres caminhando na rua, mas diurnamente, à noite, não. Então, elas ocupavam os espaços privados, a vida privada, mas a vida pública era dos homens, entendeu? Então, para mim, isso foi interessante. Eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha uma, se eu não me engano, era uma dissertação de mestrado de uma ruandesa que fez entrevistas com parlamentares, mulheres parlamentares, e que é isso, na questão política, ela tinha esse espaço, mas quando chegava em casa, o marido queria a roupa passada, a meia ali já limpa e afins. Então, práticas, né, que não são desconstruídas nesses ambientes, né? Então, a grande crítica a essa questão de existe essa participação de gênero na política, etc., mas ela expande ou não, né? Então, aqui no Brasil, a gente já tem um pouco o contrário, né? Em termos políticos, porque a gente está lutando, né? A cada processo eleitoral para estar tendo uma maior representatividade de mulheres. Mas aí, quais são essas mulheres? Né? Então, vocês que são da área de direito, teve, né, eu vou falar errado, mas teve esse processo me ajudem, gente. Teve o processo aí relacionado com o governo de Lula, né, dessa representação jurídica, né, de magistério, magistrado, etc. Tinha, não sei, acho que 4% de mulheres, todas brancas, mas 4%, né, do 100% que foi escolhido, né, majoritariamente homens, né? Então, assim, que tipo de representação é essa política, né? E aí, sem falar da vida privada, né, que a gente tem inúmeras questões de violência doméstica, violência psicológica, essa abandono paterno, né? Então, assim, para mim, as grandes disparidades que tem entre a questão da mulher no Brasil e em Ruanda, que eu acho que Ruanda é mais agravante, porque o processo delas de questão de direitos é muito diferente da gente, porque ainda teve uma guerra civil nesse meio, né? Essa guerra civil ajudou um pouco a elas ganharem espaço, seja por questões de leis, né? Porque, por exemplo, as leis de herança eram só para os homens, então muitos homens morreram, muitos homens presos. O que faz agora com a sociedade? Então, tiveram que incluir as mulheres, tiveram que mudar essas leis, né? E muitas famílias que eram patriarcais, né? Então, tinha um homem ali como chefe da família, as mulheres ocuparam esses espaços, porque não tinha homem, né? Então, assim, teve que se reestruturar a sociedade, e muitas ideias também veio de outros países anglófonos, né? Porque Ruanda falava francês, Kinyarwanda, e aí, com essa reforma da educação, incluiu o inglês e também colocou o Swahili também, como essa questão de integração regional, né? Então, assim, a gente, aí, no final das contas, para o caso ruandês, a gente não pode só pegar e olhar, e que lindo representação da mulher na política. É legal, é bacana, mas até que ponto essa representação também não é um instrumento, né, patriarcal nisso, né? Porque, querendo ou não, Ruanda quer o desenvolvimento nacional, e vai usar todas as estratégias que tem para chegar nesse desenvolvimento, né? Então, a gente tem que ver os pontos positivos dessa inclusão das mulheres, né? A inclusão feminina na política, mas a gente também tem que ter um olhar crítico para analisar, mas tem que expandir para outros setores, né? Como a gente está aqui lutando para que a nossa questão feminina também se expanda para outros setores, seja a questão do corpo, né? Seja a questão de representatividade na política, seja a questão de saúde também, da saúde feminina, né? Quais são esses acessos que a gente tem, né? E dentre outros aspectos. Muito bem, Camila, a gente queria te agradecer, olha, foi uma aula e com certeza nós vamos voltar com você aqui para fazer o segundo bloco sobre africanidades e relações internacionais. Foi um prazer mais uma vez, Camila Andrade, minha xará de sobrenome, Maíra Andrade. É verdade. E Paula, querida, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje e desejo a todos e todas que estamos ouvindo, nos assistindo, que fiquem conosco numa próxima. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, muito obrigada.
A Mayra vai